Oi, gente, estão me ouvindo? Olá. Bem, hoje parece que a internet vai funcionar. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Olá, boa noite. Olá. Oi, parece que hoje a gente está conseguindo. Hoje Você está não me tem ouvindo chuva bem? para trabalhar. Isso, tô ouvindo. Hoje não tem chuva para atrapalhar, né? Ah, parece que não. Eu estou ouvindo só um pouquinho baixo você. Tá um pouco baixo? Uhum. Agora melhorou. Tá. Oi, gente. Bem, hoje a live vai ser muito interessante. É um assunto assim que acho que é universal. Todo mundo regula um pouquinho as emoções com a comida. E é uma queixa Todo. frequente a gente comer sem fome, né? Não conseguir se controlar na frente de algumas comidas. Então, para quem está entrando na live por Manuela, eu vou falar um pouquinho quem eu sou. Meu Certo. nome é Patrícia, eu sou médica e atualmente eu fiz nutrologia e atualmente eu trabalho com medicina do estilo de vida, principalmente tratando de obesidade, mudança de hábitos de vida, performance. Para quem entrou pelo meu perfil, quem é Manuela? Eu sou nutricionista, tenho atuação nessa área clínica voltada para o comportamento alimentar e de transtornos alimentares. Então, a minha prática com o paciente que utiliza a comida como refúgio emocional é bem presente, né? Então, é uma área que está crescendo muito para a gente aprender a lidar com a comida de forma saudável, da forma que ela deve ser, ocupando o lugar onde ela deve ocupar. E aí eu aceitei esse convite. Muito obrigada pelo convite, Patrícia, para a gente falar sobre esse assunto muito importante e que é pauta de tantos atendimentos dentro do mundo da obesidade. Sim. E a gente pode começar já falando o que é o comer emocional. O que diferencia o comer emocional do comer por fome. Isso não deveria ser difícil. As pessoas deveriam reconhecer a fome. Mas uma coisa frequente hoje em dia é não haver esse reconhecimento. As pessoas estão tão acostumadas a comer sempre o tempo todo que tem hora que elas não notam o que é realmente fome e o que é vontade de comer. Então a gente vai ter que dar algumas dicas. Então, gente, fome, a fome física, a fome real, a primeira coisa que a gente tem que pensar, nosso estômago está vazio? Tem sentido eu estar com fome agora? Faz tempo que eu comi? Essa é a primeira coisa, né? Para a gente estar com fome, a gente tem que estar em jejum por um certo período. Isso parece tão óbvio e muita gente não percebe. Outra coisa importante, ele aumenta gradativamente. Não é uma coisa que aparece de repente. Você tá lá e a fome apareceu. Normalmente você vai aumentando a fome até que ela fique realmente incômoda. Ela não desaparece se você estiver fazendo outra coisa, porque seu organismo precisa comer. Então ele não vai esquecer da fome. E após comer, a gente come até se sentir saciado, quando a fome é física e nós estamos obedecendo a nossa fome física.
A gente come até sentir saciado. E quando termina de comer, a sensação é de dever cumprido, de ter feito o que o nosso organismo precisava naquele momento. Isso é muito diferente da fome. Ai, sem filtro, gente. Aquele filtro tava horrível. Aquele filtro tava horrível. Eu tava mais manchada do que normal. Agora tá bom. Eu tô sem filtro aqui. Ai, não. Não, sem filtro eu não vivo. Não, eu tava com filtro, mas o filtro tava pior do que sem filtro. Então vamos lá, voltando. Coisa de mulher, né? Bem, e a fome emocional? Ela surge do nada. É uma vontade de comer uma coisa específica normalmente. Então, assim, ai, que vontade de comer aquele chocolate, aquela torta. Geralmente essa comida é bem calórica, ninguém fica desejando comer brócolis com fome emocional. Sempre alguma coisa bem bombástica. Por quê? Porque na fome emocional a gente tem uma carência. E o nosso organismo sempre entende assim. Se eu estou precisando de alguma coisa, com certeza é comida. E é muita caloria. Porque é isso que um organismo, um animal precisa na maioria das vezes. É descansar, comer, respirar. Você não consegue esperar. Ela não vai aumentando devagar. Ela vai simplesmente tomando conta de você. Rápido. Agora, ela desaparece se você se distrair. Se alguma coisa mais agradável, mais urgente aparecer, você vai esquecer dela. Na fome física, não. Outra coisa importante, quando você come, você percebe que não estava com fome, e o que acontece é que você não sacia uma fome real e acaba ficando com peso na consciência, mais deprimido, pior do que estava antes. Porque não era aquilo que você estava precisando. Você pensou que era. Depois que você come, se empanturra, você nota que não era fome. Não era, era uma carência, mas não era carência de comida que eu tinha. Então, é muito E tá importante a muito... gente se conhecer, né? Exatamente. Sim, importante. A fome é um processo fisiológico normal que todo organismo vai passar. Acontece que eu digo muito que está muito relacionado, quando a gente vai olhar na prática, o paciente, ele desde criança, ele ter esse histórico da infância, da adolescência, se perpetuando até a vida adulta, dele comer para regular a emoção que ele sente. Ele não sabe o que ele está sentindo naquele momento, se ele é cansaço, se é estresse, se é vontade de descansar, se é sono, e ele utiliza a comida como esse refúgio para se manter ativo. Algumas fomes emocionais, elas estão relacionadas também a relacionamentos interpessoais, onde a gente não consegue lidar com essa emoção, né? A gente não sabe regular nossas emoções de um modo geral, e aí isso acaba virando algo rotineiro, e essa fome emocional acaba ocupando um lugar que não deveria ocupar. Então aí a gente aprende, a gente vai pegando esse hábito de sempre regular essa emoção na comida, sempre associar que a comida ela vai te trazer algo bom. E vai, claro, comida é algo gostoso, é algo bom. Porém, a comida ela vai entrar em momentos que ela não deve entrar. Porque, por exemplo, quando eu começo a utilizar a comida, quando, por exemplo, eu estou com fome ou estou com sono. Hoje eu atendi uma paciente onde a gente descobriu que essa fome emocional vinha como uma questão sabotador. Estou trabalhando há horas. Eu preciso dar pausa. O que é que eu tô precisando? Eu tô precisando comer para ficar mais esperta para o trabalho. Não seria interessante eu dar uma pausa de 15 a 20 minutos no lugar de comer? Porque quando você pergunta ao paciente, ele fala, mas eu não estava com fome. Tá, e se não estava com fome, por que você utilizou a comida? Por que você utilizou a comida? Então, aí acaba que esse comer emocional acaba criando-se um hábito, e aí muitas vezes o paciente ele quer emagrecer, mas ele não consegue diferenciar porque há muito tempo ele foi ensinado a regular qualquer mecanismo do corpo dele como se fosse fome.
Eu até comentei um pouquinho antes nos stories que às vezes a fome emocional, a maioria das vezes a fome emocional não é um distúrbio. A gente vai até falar mais, que é a sua especialidade, sobre os distúrbios mesmo. Mas a maioria das vezes isso não é um distúrbio, a gente não chega a considerar uma bulimia, né, uma compulsão alimentar. Normalmente o comer emocional é uma manifestação comum e é um hábito. Sim, O sim. hábito é a maneira, porque assim, os hábitos, eles são maneiras de a gente resolver problemas. Então, sempre que os nossos hábitos, eles surgiram como resolução de problema e economia do cérebro. O hábito ele economiza, porque você imagine se todo dia que você acordasse, você tivesse que planejar o seu dia nos mínimos detalhes. A gente não precisa fazer isso, porque nós temos hábitos. A gente acorda automaticamente, levanta, bebe água, vai no banheiro, tal. Essas coisas elas são automáticas e elas são soluções de problemas. Nossos hábitos no dia a dia são isso, são soluções de problemas. Só que às vezes a solução não é boa. Exatamente. Então, o comer emocional foi a solução, é uma solução comum que as pessoas dão a vários problemas. E ela, momentaneamente, parece solucionar aquele problema. Porque se você está angustiado, se você está triste, né, se você está carente, o sabor gostoso daquela comida, ele lhe acalma, ele lhe conforta, faz várias coisas. Só que, ao longo prazo, você percebe que não funciona, não é aquilo que você realmente estava precisando. Só que se você não corta o hábito, ele vai se manter, porque ele funciona momentaneamente. E é muito. Quando a gente tem um hábito instalado, a gente vai fazer isso também de forma automática. Toda vez que eu estou ansiosa, toda vez que eu estou estressada, toda vez que eu estou cansada, toda vez que eu estou com sono, automaticamente eu busquei a comida. Isso se vai se perpetuando, virou um hábito. Então, toda vez que você tiver com essa questão, você vai buscar comida. Aí vai ganhando peso, vai se tornando outro problema. Porque sim, a comida ela é gostosa, ela entra, como você mesma falou, num momento de conforto. Ela trouxe a sensação de alívio, mas posteriormente isso causa um problema. Só que aí a pessoa ela precisa entender do porquê está ocasionando esse comer emocional. Porque quando ela entende quais são os gatilhos que ela tem para ter esse comer emocional, a gente atua na raiz do problema. E aí a gente cria metas para ela desenvolver outro mecanismo para a criação de um novo hábito, para deixar esse comer emocional de lado. A primeira coisa é a gente estar consciente do problema. Exatamente. Você estar consciente do problema permite com que você tome decisões para melhorar isso. Exatamente. E aí, a partir desse momento, o que é que a gente pode fazer? Quando a gente percebe que o comer emocional... Porque assim, gente, comer por prazer é normal. Não tem problema. Nós não comemos nutrientes. Isso é uma coisa muito importante. A gente não come carboidrato, proteína. A gente come comida. Então, é normal que a gente tenha prazer ao comer e é o natural. A gente deve ter prazer ao comer. Mas quando é o prazer imediato, né, é um prazer que está atrapalhando, que está lhe engordando, que está lhe deixando mais angustiado, que está lhe prejudicando, aí sim você tem que tomar uma atitude. Então, também não é proibido. O excesso do prazer na comida se torna um problema. Porque essa comida, geralmente, esse excesso são comidas mais palatáveis. Então, você começa a associar uma alimentação menos industrializada, mais natural, como algo ruim. E isso também está muito... O comer emocional, ele está muito relacionado ao pensamento de escassez. Porque eu tenho o comer emocional, eu lido com as emoções através da comida, mas ao mesmo tempo eu quero emagrecer. O duelo do paciente. Então eu tenho que deixar de comer. Se eu deixar de comer, eu vou perder o prazer. A comida de um planejamento alimentar, onde ele vai ter que fazer uma mínima restrição ali, ele associa que isso, ele não vai ter mais prazer.
Porque ele não vê prazer, por exemplo, numa salada, ele não vê prazer numa verdura. Então, isso tem que ser implementado como um novo hábito. Então, ele tem que descobrir de que forma essa salada, essa fruta, encaixando dentro da rotina dele, vai dar prazer a ele. Porque senão ele sempre vai se refugiar no açaí, vai se refugiar na pizza, no brigadeiro, porque o açúcar vai ser mais palatável, vai gerar mais prazer. É uma coisa comum é que a pessoa diz: ah, eu não consigo me controlar com biscoito recheado. Bem, ele foi feito para isso. O biscoito recheado, ele foi feito para que você não consiga se controlar, que você tenha que comer a caixa toda. Tem um texto que é bem interessante. Ele fala, por exemplo, o Ruffles. Sim. Quando você fabrica, né, aquela batata frita, que nem não é batata frita, né, ela é um purê misturado e refeito como em forma de batata, tudo é planejado para que cada sensação, tudo aquilo é planejado para que você não consiga comer poucas, para que você só pare quando acaba o pote todo, né, o saquinho todo. Então é normal que você não resista. Não é isso que é o problema. O problema é que todo mundo sabe que não é para comer biscoito recheado. E biscoito recheado, a gente não resiste. Então, deve ser, a gente tem que evitar o estímulo. Uma força de vontade, uma coisa bem interessante é assim, os disciplinados, eles não são mais fortes do que as outras pessoas. Eles são experts em manter o ambiente menos desafiador. Então, a pessoa que é mais disciplinada, ela simplesmente ela fabrica um ambiente em volta dela que a blinda. Então, por exemplo, eu faço exercício. Então, todo o meu ambiente é para ele fazer exercício de manhã. Porque assim, eu acordo, eu vou fazer o quê? A minha roupa está pronta, o despertador tocou. Para eu não fazer aquele hábito, eu vou ter que simplesmente, voluntariamente, desistir dele. Porque está tudo preparado para que eu faça. Quando Então, está tudo preparado, automaticamente você faz. impede É mais de que você fácil. recorrer para trás. É mais Exato. fácil. Então, se você tem biscoito recheado em casa, você tá de propósito querendo, né? Querendo falhar. Então, você tem que Algumas preparar uma das estratégias que pode ser utilizada é o paciente ele passar um tempo sem essa exposição, a exposição gradativa, porque comer um pacote de biscoito recheado pode acontecer, mas não necessariamente é um descontrole. Não necessariamente é um descontrole. Sim. Mas quando o paciente ele vem com isso muito forte do comer emocional, onde ele relata mesmo que ele não tem controle em comer uma quantidade, existem dois trabalhos a serem feitos, que é a questão de não expor o paciente a isso, né? Então a gente organizar de forma que ele não tenha esse acesso, não tenha a facilidade desse acesso, né? Então, por exemplo, tem paciente que pede muito fast food. Tá? O que você acha da gente retirar o aplicativo de fast food do celular? É uma estratégia válida para adiar o impulso dessa compra. Mas também Dificultar um pouquinho. Isso, dificultar. Quando a gente adia, né, esse impulso por comer de forma emocional, a gente está tentando adiar para que ele não venha acontecer. Para que a gente consiga, né? Exatamente. Entrar novamente no eixo, fazer outra coisa, né? E o outro ponto é trabalhar essa mentalidade, ele entender qual a situação que desencadeou essa busca por esse comer e trabalhar ela. Então, se ele percebe, por exemplo, que o comer dele emocional vem geralmente, por exemplo, mulheres. Ah, briguei com meu marido e ele comentou sobre o meu corpo, falou sobre o meu peso. Às vezes a pessoa utiliza isso para fazer o uso da comida. Muitas vezes tem o comer por raiva. Você não consegue, por exemplo, falar ali com a pessoa, naquele momento lidar com aquela situação, e aí você vai se refugiar na comida. Então, se ela percebe que, um exemplo, ela está utilizando
esse como emocional, sempre nessa situação, trabalhar essa situação. Tá, se essa situação é recorrente, como é que você pode resolver isso? E aí, mais a outra estratégia, que seja, por exemplo, retirar a questão do iFood. Então, quando o paciente ele vai conhecendo a situação, a gente vai trabalhando todo o contexto para ir na raiz, a gente, através dele, a gente consegue obter a melhor estratégia. Sim. Porque ele também vai se tornando mais consciente. Quando, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que foi muito interessante ver ela se percebendo durante a consulta. Né? Essa questão de tipo, eu quero me manter ativa, tô lá beliscando. E muitas vezes é o quê? É algo saudável. É uma castanha, só que é o excesso de castanha. Tem a gordura e tudo mais. E ela vai se percebendo. Também percebeu que no final de semana, muitas vezes, associa o excesso de bebida alcoólica como uma forma de descanso. Então, esse comer emocional também pode estar relacionado a um comer social, quando a pessoa come mais em momentos que está socializando e ela está associando isso ao descanso. E aí, uma das estratégias que a gente utilizou com ela foi eu perguntar, tá, o que para você, então, é um limite saudável dentro dessa bebida? Porque quando ela estabelece, a gente vai fazer o controle em cima do que ela estabeleceu. E aí a gente consegue observar a diminuição disso. Uhum. Eu acho que assim, a gente tem que tentar todas as estratégias que possam fazer sentido para cada um, né? Exato. E assim, tem um estudo sobre os soldados americanos que foram para o Vietnã. Eles ficaram viciados. Acho que era cocaína, não lembro. Eles ficaram viciados, acho que em cocaína. Muitos, era assim, assustador. Só que quando eles voltaram para casa, a maioria venceu o vício. E quando você pega pacientes que a gente pega da sociedade, né, coloca num tratamento de não exposição, um tratamento de clínica e tal, e eles voltam, a mais de 80% recai. E é exatamente o contrário nesses soldados americanos. Então, o que é que eles descobriram? O que é que se definiu aí nesse estudo? É porque os soldados americanos, eles se viciaram naquele ambiente hostil da guerra. E eles voltaram para um ambiente que não tinha nada daquilo. Que não tinha nenhum gatilho e nenhuma exposição e nada a ver com o que lembrava o vício. Já as pessoas que se viciam na sociedade, elas se viciam porque vivem num ambiente de viciados. E normalmente elas voltam para aquele ambiente de viciados. Com os mesmos gatilhos e com as mesmas pessoas e tudo. Por isso é tão difícil que eles saiam daquele vício. Então, assim, o ambiente é muito importante. Isso. A gente não precisa mudar o planeta Terra. Não. Você precisa mudar apenas o seu microambiente. A sua casa, a sua mente, né? e o seu ambiente. Você tem que preparar o seu ambiente para que seja fácil para você resistir às coisas. É um ambiente que o seu natural seja ser o que você quer ser. Então, se você quer comer menos, você tem que ter um ambiente preparado para isso, para comer menos. Se você quer fazer exercício, tem que ser um ambiente que lhe induza a fazer exercício. E é assim que você controla. Não é natural, não é factível você querer uma pessoa que adora doce, como eu, por exemplo, adoro doce. Eu querer ter várias caixas de biscoitos e tal na minha frente e não comer. Eu até me considero bastante disciplinada. Então, eu até posso ter em casa alguma coisa. Mas, gente, se eu colocar aqui na minha frente, nesse meu birô aqui, nunca no Brasil que eu vou resistir. A gente tem... E aí tem a mentalidade da escassez. Porque quando você tem a mentalidade de escassez, que nunca mais você vai provar daquele alimento, muitas vezes acontece esse exagero.
Aí muitas vezes vem esse exagero, vem esse impulso por comer, porque você fica na cabeça que quando você tá nesse processo de restrição, você nunca mais, aí vem o extremo, nunca mais eu vou ter acesso a esse alimento. E é quando você pensa dessa forma, você sempre acaba tendo o maior desejo por esse alimento. Então, é tirar o poder desse alimento. Ok, Sim. vamos lá. Se eu estou comendo uma caixa de bis todos os dias, não é saudável. Mas se eu entendo que eu posso ter acesso ao bis na hora que eu quiser, eu vou ter Sim. responsabilidade de escolher na hora que for oportuno. Então, Sim. Por muitas isso aquela vezes... história da dieta restritiva, a dieta restritiva causa compulsão. Não é bem assim. Não, porque as pessoas vão ao extremo, né? A restrição não é porque eu me restringir que automaticamente eu vou ter compulsão. Mas Vai um depender da maneira paciente... como você restringe, então, também. Exatamente. Né? Se Agora, você um faz uma paciente... dieta rigorosa, mas sem essa mentalidade de escassez, você está fazendo porque você É um quer. Mas você sabe que processo. É se um você processo você parar... trabalhar essa mentalidade de escassez, né? Agora, extremos. Por exemplo, paciente de fato que tem compulsão, a gente não aconselha ele viver num extremo de restrição. Até porque existe o que a gente chama de restrição natural. Por exemplo, o paciente ele começa a observar o momento que ele está saciado, que ele está com fome. Muitas vezes o paciente começa a observar que ele tem o hábito de comer mais à noite e de manhã ele não sente tanta fome. Então, ele está fazendo um jejum natural desse processo. Uhum. Então, automaticamente ele está entrando numa restrição. Porque o corpo dele, eu sempre falo, seu corpo não está pedindo por comida, não precisa você dar Não precisa comida. comer. Não precisa dar comida. Exato. Só que é um hábito, né? Tem várias crenças que todo mundo precisa comer de 3 em 3 horas. Ai, tô sentindo fome direto. Por quê? O que está acontecendo? Vamos avaliar essa composição para entender por que você está sentindo fome direto. Aí muitas vezes não, aí muitas vezes o paciente percebe que não é fome, é só vontade de comer. Muitas vezes por causa do ambiente. Ah, tô no trabalho, tá? Todo mundo comendo. Ai, meu Deus, todo mundo tá comendo, tem que comer também. Não conseguir dizer não para comida, mesmo sem não querer. Tem muitos pacientes com a dificuldade de dizer não. Então, assim, a gente sempre perceber o que está acontecendo à nossa volta para identificar os nossos gatilhos e utilizar de várias estratégias, seja de medicação, seja de retirada de aplicativos, seja de trabalhar a mentalidade da própria escassez. Sim. Porque Tem uma um... coisa muito interessante que você postou um dia desse recentemente foi falar sobre uma pessoa que perguntou a você falando que eu tomei o Ozempic, mas não funcionou para mim. E eu tenho fome emocional. E você falou que o Ozempic não era interessante para esse caso. Acho que seria bem Sim, interessante você explicar isso agora. sim, sim, sim. Então, o comer emocional não tem relação com fome. O Ozempic, que é a semaglutida, ele diminui a fome. Mas você não come por fome, você come por outros motivos. Então, quando é bom, quando é interessante usar a semaglutida? É o paciente que come muito. Não é o paciente que tem um comer compulsivo ou um comer emocional. Ele simplesmente gosta muito de comer, ele come muito no café, come muito no almoço, come muito no jantar. Porque ele é Aquele guloso. paciente hiperfágico, Ele, né? Que come muito em ele é todas as hiperfágico. refeições. Ele come muito nas refeições. Mas ele não tem aquele negócio de, ai, quero um doce, quero um salgado, quero não sei o quê. Não, ele não tem isso. Então, esse paciente, ele é muito bom para ser semaglutida. Agora, se o problema do paciente for compulsão alimentar, ou não precisa nem ser compulsão, mas aquele paciente que come por ansiedade e tal, a semaglutida não vai ajudar. A gente vai ter que lançar mão de outras medicações, além da terapia cognitivo-comportamental. Inclusive, eu vou fazer uma live depois com psicólogas sobre terapia cognitivo-comportamental e obesidade. Com Renata? Com a Renata, exatamente, você me indicou. E aí, além da terapia cognitivo-comportamental, a gente às vezes vai precisar de medicação. Né? Sim. Medicação para diminuir a ansiedade, medicação
às vezes antidepressivos. Então, existem Sim, que está muito medicamentos. associado. É, É uma existe, associação muito comum, ansiedade e depressão no paciente. pacientes, é. E utilizando a comida como válvula de escape. E aí, existem medicamentos que a gente vai agir especificamente na compulsão. O Venvance, ele é específico para compulsão. O paciente beliscador, o paciente ansioso, a gente pode usar bupropiona, pode usar a própria sibutramina, pode usar fluoxetina, sertralina. Existem vários medicamentos. Aí vai depender do quadro clínico completo do paciente. Que é através de uma Aí, avaliação mais a detalhada. gente tem que avaliar mais detalhado. Uma outra coisa muito importante. A obesidade é uma doença complexa e normalmente a gente precisa associar medicações. Isso é um grande problema, porque já é problema as pessoas entenderem que a obesidade é doença. É um outro problema entender que precisa de remédio. É um outro problema entender que precisa de mais de um remédio. E muitas vezes o paciente, pouco tempo. ele tem essa resistência por acreditar que ele vai ficar dependente do remédio, mas ele precisa começar a enxergar que a medicação é um plus para associar ao tratamento. E assim, Porque quanto mais grave é a obesidade, mais necessária é a medicação. O que determina a necessidade da medicação e a duração do tratamento medicamentoso, que o tratamento é para sempre. O tratamento medicamentoso pode ou não ser para sempre, mas o tratamento nutricional, dieta, atenção constante, automonitoramento é para sempre. Exatamente. Só que quando isso acaba virando um hábito, por exemplo, se a gente pega uma história de um paciente que ele viveu uma obesidade, mas ele conseguiu mudar todos os hábitos, mudar o ambiente, mudar a mentalidade, essa hipervigilância que ele tinha no início, ela se tornou um hábito, não gera mais aquele sofrimento. Porque a gente, né, o paciente, quando, por exemplo, ele tem esse coma emocional, ele entende que ficar sem isso, que é uma das fontes de prazer dele, ele associa a sofrimento. Mas ele precisa entender o que está levando a esse ponto, esse gatilho. Aí, por isso da terapia também cognitivo-comportamental, porque quando a gente vai na fonte do paciente, entender o que está buscando, a gente trata a causa. Ele vai entender que ele não precisa dessa comida. E aí... É muito importante que o paciente tenha outras fontes. Exatamente. E é uma coisa assim que parece, quando o paciente começa na consulta a falar, você vê que muitas vezes o problema não está nem na alimentação, que é só algum ponto. Então você vê uma meta e diz, nossa, não tinha nem imaginado que era isso. Mas aí é um novo passo. Essa meta que a gente descobriu que tem que fazer dessa nova fonte de prazer, que muitas vezes, por exemplo, se for um descanso, estou usando o como emocional porque eu estou cansada, mas aí eu associo que eu preciso comer. Ah, eu estou cansada. É que nem é um ponto-chave. Se você está com problema na visão, você vai no cardiologista ou no oftalmologista. Vai no oftalmologista. Porque quando você está cansada, você vai comer e você não vai descansar. Então, esse é o ponto. A deficiência de sono, ela aumenta em mais de 300 calorias a fome no dia seguinte. Exato. Então, o sono também influencia nessa regulação da fome. Então, se você não dorme bem... do comer emocional é a gente estar atento a isso. Então, será que você está dormindo bem? Então, não é só, assim, a gente tem que conhecer o paciente como um todo. O paciente tem que se conhecer e saber o que está levando ele a comer. Porque, por exemplo, é muito comum a gente querer comer uma coisinha às 4:30 da tarde. Isso é natural, gente, porque a gente está cansando. Está cansando. Então, você quer se manter ativo. Quer se manter ativo. Você quer comer uma coisinha, quer comer um docinho, não sei o quê, porque está baixa sua energia. Só que se você souber que aquela baixa de energia não é comida o problema, aí você já pode fazer outra coisa. Uma das coisas bem interessantes que, quando estava na pandemia, que ficava em casa, tinha mais home office, à tardinha, às vezes,
vezes dava vontade dava cansaço e dava vontade de comer. Ou de dormir. Aí muitas vezes eu coloquei para os pacientes, não faz nenhuma coisa nem outra. Caminha um pouco. Caminha um pouquinho. Vai fazer alguma coisa ao ar livre, nem que seja 10 minutos. Funciona muito. Funciona muito. Eu saía, caminhava 10, 15, 20 minutos e voltava. Já tinha esquecido. Para mudar o ambiente. Se aquele ambiente está te deixando cansado, você mudar o ambiente. Então, assim, o exercício melhorava muito e eu não precisava comer. Aí, eu vi que não era comida, porque se eu andei e a fome não aumentou, assim, a vontade de comer não aumentou, não era fome, né? Era vontade de comer. E aí, por exemplo, nesse processo, né, do como emocional e o paciente mesmo assim querendo emagrecer, existe também uma questão, muitas vezes, do perfeccionismo. Porque, por exemplo, ele descobre o que está levando ao coma emocional, a gente cria as estratégias para ele tratar esse coma emocional, mas aí é desbravar um novo caminho. E aí tem vez que ele consegue, tem vez que não, e aí na vez que ele não consegue, ele já quer desistir. É entender que um novo hábito é uma construção. Às vezes a gente... E o processo muitas vezes não é linear. Mas entender que se uma vez ele conseguiu, ele pode conseguir de novo. Porque na vez que ele errou, ele já está atento. Eu errei por causa disso. Na próxima, eu vou conseguir novamente. Sempre, toda a próxima vez, sempre vai vir. Então, Exatamente. Se você falhou agora, tem a próxima. E assim... E aprender a lidar com isso. Na obesidade, aprender a lidar com tem uma isso. coisa que, assim, a gente só falha, a gente só fracassa quando desiste. Exatamente. Normalmente, uma pessoa que consegue emagrecer e se manter magra, fez 8 tentativas antes de conseguir. No mínimo. Então, assim, no mínimo. São muitas tentativas antes da gente conseguir um tratamento, conseguir uma linha que finalmente leve para onde a gente quer. A gente pega o paciente que ele vem, né, e conta. Se ele tem 37 anos, ele diz, eu estou há 27 anos, mas a maior parte da vida dele vivenciando, buscando esse emagrecimento, sem entender. Sem entender. Não é fácil, mas é possível. Com a rede de apoio, com a equipe de médico, nutricionista, psicólogo, entendendo todo esse contexto que faz ele usar a comida, é possível tratar a obesidade. Então, assim, umas dicas. Quando você estiver querendo comer, você sabe que não é fome. A gente tem os 4 Ds, que a gente está falando, na verdade, em 5 Ds de lei, que é adie, demore um pouquinho. Se você tá doida para comer um chocolate, faça o seguinte, ligue para alguém, faça uma tarefa rápida, adie. Só isso muitas vezes já desvia o foco, você já desiste do chocolate. Outra coisa é o deep breathing. Respira. Respira um pouquinho. Respira algumas vezes. É realmente isso que você quer? E aí, se não for, você já conseguiu. Isso é tudo para dar tempo para que seu cérebro mais esperto, né, o cérebro mais superior, vença o instinto do hábito. Drink water, beba água. Às vezes o problema é sede. E às vezes só beber água engana. Exatamente. Só uma pausa, Patrícia, é aquele ponto. Quando eu comi uma comida salgada, automaticamente eu quero uma doce. Se tá ou vice-versa. Se tá salgado, se tá doce, será que não é água? Você já bebeu água? A paciente, não. Vamos testar beber água? E aí ele, realmente, eu queria água. Realmente eu tava com sede. Não era comida. Porque se você pergunta, o paciente fala, não, eu não tô com fome, mas eu quero uma coisa doce. Mas você não comeu um salgado? Se você beber água, você acha que você vai precisar de doce? E aí ele percebe que ele não queria, ele já sabe que ele não queria comer, ele comeu. Mas aí, quando ele começa a testar beber água, seja depois de comer algo salgado ou doce, ele vai perceber que ele não precisa continuar
utilizando a comida para modificar o paladar. Tem outra coisa, do something, faça alguma coisa, vá fazer outra coisa. E o outro, quando a gente está em casa, é o dental. Dente, escova os dentes. Depois de escovar os dentes, dá uma preguiça de comer. Então, assim, tá querendo alguma coisa, você vai ter o sabor já da pasta, que é um sabor agradável, e você acaba desistindo de Porque comer. muda a questão da papila gustativa, vai dar aquela sensação de frescor e tudo mais. Então, muda esse paladar, automaticamente o nosso cérebro vai entender que houve uma modificação que você não está buscando pela comida. Sim. Além disso, uma outra coisa que a gente pode fazer, tô baixando aqui, focar no hábito. Tentar fazer mudanças de hábito, certo? Existem várias maneiras de mudar nossos hábitos. Uma que eu acho muito útil é o ambiente. A primeira coisa que você tem que fazer é mudar seu ambiente. Facilite para você. Tudo que você quiser fazer, você deixa aquele ambiente e torne o hábito fácil. Exato. Eu acho muito interessante como as pessoas não se preocupam com isso. E depois o que acontece? Fazer, por exemplo, você não prepara nada para fazer exercício. Nunca. Você não se planeja, você não faz nada. Gente, vai ficar muito difícil mesmo, porque se eu não me planejar, não vai ter horário. Agora, é que nem a alimentação, né? Você falou do exercício, é que nem a alimentação. Muitas vezes, como é emocional, a compra à noite, você eu acho que é o meu filho, meu passarinho, gritando. É seu passarinho. O bichinho tá estressado, tá preso, já devia ter soltado. Desculpa, gente. E aí, o que acontece? Você falou da questão do exercício físico. E quando a gente pega esse comer emocional relacionado à alimentação, muitas vezes o que falta é a organização e planejamento. Porque você não tem isso planejado, não tem uma rotina alimentar planejada e automaticamente você vai fazer o quê? Vai usar o iFood. Aí você começa a olhar que você está gastando muito no iFood. Tá, e se você utilizasse esse iFood de uma forma de comprar uma comida planejada para ter comida nessa hora que você busca algo que seja mais palatável e automaticamente mais calórico. Então, quando você começa a organizar, e é uma forma de planejar o ambiente, planejar o hábito, mudar a rotina, e tudo isso acaba fluindo. Teve uma pessoa que mandou um textinho aqui. Queria conseguir ler. Aqui. Enquanto não mudamos nossa cabeça, não conseguimos emagrecer definitivamente. Isso eu acredito que vem através do conhecimento. Comigo foi assim. Parabéns, Gleide. Exatamente. O conhecimento é tudo. Eu acho que tem duas doenças onde o conhecimento determina se você vai sobreviver ou não. É obesidade e diabetes. Então, essas duas doenças, fora as doenças psiquiátricas também, que precisa de muita psicoeducação. Mas, assim, fora as psiquiátricas, essas duas doenças, o que faz a diferença se você vai se sair bem ou não no controle dessas doenças é o conhecimento. Se você sabe o que fazer, você consegue. Agora, o que é que eu vejo muito? A maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas ela fica fazendo um trabalho hercúleo em coisas que não tem. Não tem ou recebe tantas informações que não sabe qual direcionamento seguir. Né? Porque às vezes eu tenho muita informação, porém não sei colocar em prática, porque a construção basicamente a absorção da glicose também funciona com esse carboidrato em excesso. Então, ele tem na cabeça que é só o doce, mas aí ele tem as outras fontes. Então, é entender como um todo. Como funciona. O que eu vejo, assim, muitas vezes é isso. Às vezes ele não como pão de jeito nenhum, porque não posso comer pão. Mas eu como aí acaba comendo
excessos de açucarados. É que nem um Ele paciente come creme hipertenso que cracker. acha que a hipertensão unicamente se dá pelo acréscimo de sal na comida. Mas não, é um conjunto, é um padrão alimentar, seja na obesidade, que está associada a diabetes, a hipertensão. É o padrão alimentar, não é um único grupo alimentar específico, não é uma única comida específica. É um conjunto de ações, porque a gente tem a questão da genética, a gente tem a questão do ambiente, a gente tem a questão do comportamento. Então, tudo isso associado. Então, é entender e a gente olha, a gente como da área da saúde, a gente olha para o paciente como um todo. Então, você não atua unicamente, né, na sua medicina do estilo de vida, você não olha somente para a parte que você está passando o medicamento para o paciente, você também dá o eixo de direcionar ele para um psicólogo, para um nutricionista, para dar esse aporte nas outras vertentes também. Sim. E vice-versa, daqui da mesma forma. Exatamente. Então, além dessas dicas, né, de como Dessas 4 dicas dos 4 pouquinho, Ds, que é para retardar. Retardar um pouquinho o impulso para ver se você consegue tomar consciência. Além da dica de você tentar deixar um ambiente menos tentador, tornar o seu ambiente mais seguro, tá? sem precisar de tanta força de vontade o tempo todo. Então, a força de vontade, gente, a gente cansa. Então dê um descanso para a coitada. Facilite para a sua própria força de vontade. As coisas Quando mais se tornar fáceis. um hábito, vai ser automático. Você não vai precisar mais ficar brigando com sua força de vontade. Uma outra dica que eu acho muito interessante, que está voltada para esse lado do comportamento, que é a anotação. Você anotar os horários que você costuma ter esse comer emocional, por qual situação você teve isso, porque aí você consegue identificar o que está te gerando. Então, você adia, se você não conseguir adiar posteriormente, você faz a anotação do que você comeu, qual horário que você comeu e o que aconteceu antes disso para te levar a buscar comida, porque você vai começar a identificar esses gatilhos. E aí você vai ter que se propor a pelo menos 2 novos comportamentos. Então, quando você percebe que você está buscando comer emocional por esse motivo, planeje 2 novas ações. Eu entendi, por exemplo, que eu tenho esse comer emocional quando acontece festinha no trabalho. O que eu vou fazer, então, para não ter esse comer emocional no trabalho, já que eu observei isso? Planeje 2 ações. Seria observe e planeje. Exatamente, porque é sempre importante. Quando você observa o ponto, planeje 2 ações diferentes. Planeje 2 ações diferentes para fazer da próxima vez. Porque aí não vai acontecer, porque você vai ter 2 ou até 3 opções de fazer diferente. Ok. Por exemplo, hoje, a paciente percebeu que ela tinha um comer emocional quando ela já estava cansada do trabalho ali. O que a gente pode fazer? Eu posso dar uma pausa de 10 a 15 minutos. Eu posso mudar de ambiente, que foi do que você falou, né? Desse caminhar. Eu posso mudar de ambiente para sair daquele ambiente que está gerando esse cansaço. Eu posso tomar um banho e voltar. Então, ela tem 3 novas opções. Isso, a gente conversando com ela, né? Ela escolheu essas 3 opções. Então, ela tem 3 novas opções para lidar com esse ponto. Descobriu também que era a questão da bebida. Ela sempre tinha esse comer emocional quando estava relacionada à bebida. Ok, vai acontecer esse final de semana. Eu já sei que a bebida vai estar lá. O que eu vou fazer para me policiar nesse ambiente? Eu vou estabelecer qual limite para mim. Então, é planejar novas ações e buscar executar.
Isso aí é bem interessante, né? O poder que a gente tem quando a gente se organiza. Isso eu falo muito para os pacientes. Gente, vamos se organizar, vamos dar prioridade à coisa. Quer dizer, há o que fazer, né? Quando a gente tem o conhecimento e prioriza isso, né? Exatamente. Então, Não sei se alguém tem alguma dúvida para colocar no chat. não sei se tem dúvidas. Uma dúvida que sempre aparece as comfort foods. É aquela comida que a gente sempre quer. Aí, essa comida que a gente lembra tanto da nossa infância, né? Aquela comida que a gente sempre quer. A comida, ela está associada. A comida, ela está associada a momentos de prazer, a memórias afetivas. Então, existe o ponto. O comer emocional, todo comer emocional, ele é ruim? Não. Quando esse comer emocional, ele está relacionado a esse comfort food, que seja de uma memória afetiva, algo desse tipo, não é ruim. O problema é quando esse comer emocional, desse comfort food, ele passa a ser recorrente. Exemplo, até atendi uma paciente que a mãe dela fazia bolo... Está dizendo que o áudio está ruim. Qual? O meu, o de Manu ou os dois? A sua imagem tá ruim, para mim tá embaçada, Patrícia. Eu tô vendo aqui no... Eu coloquei aqui no... Tô vendo que tá embaçada. Mas a voz tá saindo bem? A sua voz está saindo um pouco, tipo, com delay. Ah, sim. Talvez seja a internet internet, né? aqui. E aí, por exemplo, voltando para essa questão do comer emocional. Nem todo comer emocional é ruim. Então, por exemplo, o que percebe? Eu atendi uma paciente que ela passou pelo processo de luto, estava passando pelo processo de luto da mãe, e ela disse que estava buscando muito um bolo de chocolate, de forma recorrente. Por quê? Porque o bolo de chocolate faz ela lembrar a mãe. É um comfort food? É. Só que a comida, ela tá entrando como uma forma de vivenciar o luto. Tá, mas que de outras formas, sem usar a comida, ela consegue manter essa imagem da mãe, sem necessariamente utilizar diariamente, várias vezes ao dia, esse bolo de chocolate. A gente não quer tirar esse bolo de chocolate ou essa memória que o bolo de chocolate e a mãe tem sobre ela, jamais. Mas ela entender que ela pode lembrar da mãe, ela vivenciar esse processo de luto de uma nova forma. E aí também, claro, que a terapia, a questão com o psicólogo ajudaria muito. Ela pode ter memórias da mãe de outra forma, sem usar a comida. Mas o comer emocional desse comfort food, ele é ruim quando ele passa a ser recorrente. E geralmente está associado a um lado mais emocional. Muitas vezes, principalmente pela questão dessa perda. Por essa questão de perda. Aí o paciente acaba tendo esse comer emocional, exagerando por essa ligação afetiva. Que não é mais presente. Ou, por exemplo... A paciente, ela é muito ligada à mãe, ela vivenciou um casamento que já é, por exemplo, um ponto onde o paciente pode engordar. A gente sabe que casar, mudar a rotina, já é um ponto que favorece o paciente engordar. E aí, por exemplo, ele saiu de casa, mudou a rotina, não tá mais com aquela comida da mãe, e aí sente saudade. Ela começa sempre fazer aquela comida do comfort food que lembra a mãe para se sentir mais próximo. Porque a gente precisa sempre entender, de fato, de onde está vindo a nossa emoção. Para a gente atender a ela e não a comida. Eu estou vendo que a minha imagem ainda está ruim, né? Mas está conseguindo me ouvir? Tô sim. Você conseguiu me ouvir? Consegui. Então, gente, com essa imagem aqui. Muito obrigada por terem participado.
participado. Obrigada, Manuela, por ter participado. Foi muito legal. Vamos fazer outras. Sim, com certeza. Aí a gente pode fazer outras sobre os transtornos alimentares mesmo, né? A Exatamente. própria compulsão alimentar de verdade, a compulsão Ah, alimentar, se o for transtorno sobre compulsão específico. alimentar, aí dá, porque dá Uhum. para associar vários pontos, como emocional, obesidade, a briga entre tenho compulsão, não consigo me controlar, mas quero emagrecer, né? É um mundo aí. Sim. Patrícia, muito Muito obrigada pelo obrigada. convite, certo? Espero que a gente continue aí fazendo novas lives e passando conhecimento e ajudando novas pessoas. Espero que o pessoal tenha anotado essas dicas e coloque em prática. Muito obrigada, gente. Obrigada, Manu. Tchau. Tchau, boa noite.